Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem mais uma vez a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos orarmos a Deus, o nosso Pai, mais uma vez. Esta é a oração com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Quem impedirá? Glória a Deus, o agir de Deus, quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé. Deus trabalha, amado ouvinte, para dar o grande livramento, desde que nós venhamos crer em nome de Jesus. Pois bem, antes de orarmos esta oração maravilhosa, quero deixar aqui a palavra de Deus, glória a Deus, que se encontra em Judas capítulo 1, o versículo 17 ao 21. Glória a Deus. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. Glória a Deus. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. Oraremos ao Senhor. Glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez em Tua presença, queremos agradecermos a Ti, agradecermos por esta noite, por mais um dia que se foi, agradecermos, ó Deus, pelas ricas oportunidades que o Senhor Deus tem concedido a nós. Falta a palavra, esta é a verdade, para sabermos como agradecermos ao Senhor. Falta a palavra para sabermos como agradecermos, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado, até aqui tem o Senhor nos fortalecido. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estende, ó Deus Santo, a Tua mão poderosa, a Tua mão gloriosa, porque o toque da Tua mão
é maravilhoso. O toque da tua mão sara, o toque da tua mão cura as enfermidades e as doenças, sara as feridas. Com o toque da tua mão, o impossível tornará possível, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, com a tua mão poderosa, com a tua mão amiga, para que sejamos restaurados. Ó Deus, a nossa fé seja mais e mais restaurada, aumentada na tua presença, porque escrito está que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradarmos a Deus se nós não exercermos a nossa fé. E é necessário que venhamos exercermos a nossa fé a Ti, ó glorioso Deus. Aumenta a nossa fé. Toma em Tuas mãos a Tua obra, toma em Tuas mãos a Tua igreja, a igreja pentecostal. Deus é eterno. Toma esta obra em Tuas mãos, os cultos convertidos em campanhas. Na igreja, Deus é eterno. Opera, Senhor. Opera com os Teus sinais, prodígios e maravilhas. Opera em nosso meio, curando os doentes, sarando, curando e libertando e dando vida a quem está morto. Morto espiritual, morto por não crer, não acreditar na Tua palavra. Muitos não creem, muitos não acreditam na Tua palavra. Então, aqueles que não creem, que não acreditam, eles não virão para Ti. Por isso se encontram mortos espiritual. Grande Deus, a ignorância, a incredulidade e falta do conhecimento da Tua palavra, quantos que se encontram perdidos, caminhando errantemente, caminhando para um caminho sem volta, para um beco sem saída. Só Deus, só Deus. Senhor, porque outrora nós também éramos assim. Outrora andávamos e vivíamos na ignorância. Mas o Senhor realizou um grande milagre. O Senhor resolveu nos encontrar. O Senhor resolveu nos salvar. O Senhor resolveu nos trazer a Tua presença. E aqui nós estamos, meu Deus, orando, clamando ao Senhor, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, porque agindo o Senhor, quem impedirá? No nome de Jesus Cristo, grande Deus e Pai, abençoa assim, Senhor. Faz desta obra Teu pronto socorro, Teu hospital de emergência e trauma espiritual. Cura em nosso meio, liberta em nosso meio,
faça coisas tremendas, sinais gloriosos da parte de Deus, o nosso Pai. Porque só o Senhor é Deus, para que através dos teus sinais, prodígios e maravilhas, fazer coisas tremendas acontecer, ó grande Deus. És o mesmo Deus de ontem, és o mesmo Deus de hoje, és o mesmo Deus eterno. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. Eu me lembro, ó Deus, das Escrituras, ali no caminho de Cafarnaum a Jerusalém, quando Jesus ali passava, havia um cego por nome de Bartimeu, filho de Timeu. Era cego, glória a Deus, e mendigo, e vivia a pedir esmola a quem passava pelo local. E ele, percebendo que por aquele caminho passava ali uma grande multidão, ele não enxergava, mas a sua audição era perfeita, ele ouvia muito bem as conversas, os passos das pessoas que passavam ali pelo caminho. E ele vendo, ou seja, ouvindo, que passava ali pelo caminho muitas pessoas, ele resolveu a perguntar quem era que passava ali por o caminho. E alguém dissera ao cego Bartimeu que era Jesus de Nazaré que passava ali pelo caminho. Bartimeu, sem sombra de dúvida, já tinha ouvido falar do Messias. Os profetas já haviam profetizado a vinda do Messias, do Salvador de Israel, do Libertador de Israel, Jesus de Nazaré. Bartimeu se lembra das Escrituras Sagradas e não pensou duas vezes. Se pôs de pé, começou a clamar, gritar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Porém, os que passavam ali pelo caminho, que acompanhavam a Jesus, começaram a repreender aquele cego com palavras negativas, com palavras de derrota, para desanimá-lo. Glória a Deus, porque os gritos do cego estavam incomodando. Então aqueles que se sentiam incomodados com os seus gritos, começaram a mandar ele parar. Disseram: para, pode parar. Jesus não está te ouvindo, Jesus está muito longe. Não está te ouvindo e ele também não pode te ouvir, porque és cego e és um mendigo. Glória a Deus. É porque na visão humana, a lógica humana, Jesus não ouviria, por conta que já se encontrava um pouco distante, e também por conta da condição dele, cego e mendigo, como na lógica humana, na lógica humana, na visão humana, para Deus, o homem só vale o que tem. Pobre daquele cego não tinha nada. Além de cego, era mendigo,
Mas a visão de Deus é diferente da visão humana. Glória a Deus. Pensaram que Jesus não ia ouvi-lo, pensaram que muito menos ele ia responder. Se ouvisse, não ia responder. Bartimeu insistia, clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Glória a Deus. Bartimeu não estava preocupado com aqueles que se encontravam incomodados com os seus gritos, com a sua oração. Bartimeu precisava de um milagre e ele sabia que a única pessoa que poderia realizar o milagre na sua vida estava passando. Glória a Deus. Bartimeu insistiu, clamava, gritava em alta voz. Até que Jesus parou e disse: alguém chama por mim? Alguém chama pelo meu nome? Disseram a Jesus: ah, Senhor, não liga não. É um cego, mendigo, lá na beira do caminho, que grita por ti. Jesus mandou trazê-lo até a sua presença. Quando Bartimeu ainda gritando: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, alguém chegou, bateu no seu ombro e disse: homem, tem de bom ânimo, porque Jesus te ouviu e te mandou te chamar. Bartimeu, feliz da vida, jogou fora a sua capa e saiu feliz para ir até ao encontro do Mestre. Glória a Deus. Quando Bartimeu chegou à presença do Mestre, o Mestre disse: homem, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que ele não somente era cego, como também era mendigo e precisava da misericórdia de Deus na sua vida. Ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus tocou e disse: vê, a tua fé te curou. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Não importa a posição social, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se voltar para Ele e confiar nele, não importa o processo, não importa a causa, não importa o problema, não importa. Ainda que pareça impossível ao homem, ainda que pareça impossível aos recursos humanos, ainda que pareça impossível à ciência, à medicina, Ele fará possível aquilo que é impossível a todos nós. Porque era impossível a cura de Bartimeu, na visão humana, a lógica humana, era impossível, glória a Deus, Bartimeu enxergar e sair daquela situação terrível que ele se encontrava. Então Jesus tocou e disse: vê, a tua fé te curou. Que lindo é quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. É maravilhoso quando nós colocamos a fé naquele
que pode resolver todas as coisas, que pode fazer tudo. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, grande Deus e Pai. Estende as tuas mãos, toca nesta noite, toca, ó grande Deus, para que através do teu toque maravilhoso, nós venhamos sermos renovados na tua presença, Senhor. E é verdade, dias após dias, horas após horas, momento após momento, é necessário que sejamos renovados diante do Senhor. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, glória a Deus. Mas na presença do Senhor, nós receberemos a bênção. Na presença do Senhor, os impedimentos, os muros, as muralhas, as barreiras cairão, os impedimentos cairão. Glória a Deus, aumenta a nossa fé, porque escrito está que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que venhamos termos a nossa fé aumentada. Grande Deus e Pai, a nossa fé sobrenatural, assim como está escrito em Atos dos Apóstolos, glória a Deus. No capítulo 3 em diante, quando Pedro e João, ali na porta formosa, no templo em Jerusalém, eles iam entrar no templo, porém, glória a Deus, ao chegar ali na porta formosa do templo, estava ali um paralítico, que era paralítico de nascença, havia já nascido paralítico, e colocavam ele ali para pedir esmola a todos que entravam no templo. Então, já havia passado ali por aquela porta, naquele dia, uma grande multidão para ouvir o sermão, o testemunho, Pedro e João, a respeito do Cristo ressurreto, que havia sido morto, crucificado, o Filho de Deus, mas que havia ressuscitado dentre os mortos e havia aparecido a eles pós a sua ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Muitos judeus, as multidões, estavam intrigados com isso. Alguns diziam que os discípulos haviam roubado o seu corpo, até porque a liderança judaica havia comprado muito caro aos soldados que vigiaram a tumba de Jesus, porque eles tinham a verdade, porque eles viram o anjo do Senhor descer na tumba onde estava o mestre sepultado e remover aquela pedra enorme, pesadíssima, em forma de disco. Eles viram a glória resplandecer, uma luz resplandecer muito forte. A pedra que tampava a boca da sepultura, onde estava o Cristo morto, foi removida por aqueles anjos cheios de glória
e Cristo saiu de dentro para fora, aqueles soldados vigiam, que estavam ali vigiando, viram esta glória, caíram com seus rostos em terra, porque viram Jesus Cristo sair da sepultura para fora. Então, quando foi perguntado a eles o que aconteceu, que o corpo do mestre não estava mais lá dentro da tumba, a sepultura, eles tiveram que falar a verdade, porque senão eles seriam mortos. Então, procuraram silenciá-lo. Aqueles soldados, pagando a eles um preço muito alto em moeda naquele país, para inventar uma mentira que tinha sido os discípulos que haviam roubado o corpo do mestre, e depois espalhar a notícia que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Então havia uma grande multidão no templo, porque queriam a verdade dos seus discípulos. Glória a Deus. Porém, eles entrando por último no templo, estava lá o paralítico de nascença. Ele estendendo a mão para receber alguma esmola, alguma coisa daqueles dois homens, Pedro, Tiago e João, ou seja, Pedro e João. Porém, Pedro, que tinha uma fé sobrenatural, cheio do Espírito Santo de Deus, disse ao coxo, ao paralítico: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegou na mão do coxo, ajudando ele a se firmar de pé. E aquele homem, pelo poder de Deus, o nosso Pai, de um só salto, se pôs de pé. Começou a saltar, pular e dar glória a Deus de alegria. Porque tinha sido curado. Grande foi a glória de Deus naquele momento. Chamou a atenção das multidões que se encontravam no templo. Quando Pedro e João entram, o coxo anda atrás deles, saltando, pulando e dando glória a Deus e dizendo que Jesus havia lhe curado. Ah, Senhor, foi maravilhoso, extraordinário. Se a multidão estava ali para ouvir a pregação de Pedro e João, já começaram a se alegrar com este grande milagre, ao ver aquele paralítico de nascença saltando, pulando e dando glória a Deus naquele momento. Ó Deus, este é os teus sinais, os sinais, prodígios de Deus, o nosso Pai. Nesta oração te apresento esta obra em tuas mãos. Faça ocorrer, acontecer entre nós os teus sinais, os teus prodígios, tuas curas, tuas maravilhas, tuas libertações, porque não basta falarmos que Deus é bom. Quem é um homem e a mulher?
da face da terra que não abre a boca para falar que Deus é bom, mas o que adianta falar que Deus é bom ou falar Senhor, Senhor, e não faz o que eu te digo, e não faz o que eu te mando, diz o Senhor. O que é que o Senhor quer que venhamos fazer? Obedecer. Os que obedecem aceitam o sacrifício de Cristo, que ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, deu a sua própria vida para nos salvar. Deu a sua própria vida para salvar a nossa vida. Um preço foi muito alto. Ele pagou um preço muito alto para que nós, tão miserável pecador, seja salvo pelo seu sangue, por intermédio dele. Grande Deus e Pai, responde mesmo, ó Deus, vai repreendendo agora as obras do diabo. Glória a Deus, as obras malignas, satânicas, as obras diabólicas. Grande Deus e Pai, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas principados e potestades do ar, contra as legiões nas regiões celestiais. Dás o grande livramento, estenda as tuas mãos, faz o impossível tornar possível, ó Deus Todo-Poderoso, decanta labai. Ó Deus e Pai, tem de misericórdia de nós. Está escrito em tua palavra: aproxima-te de mim, eu me aproximarei de vocês. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, o versículo 7 até o versículo 10. Sujeitais, pois, a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Aproxima-te de mim, eu me aproximarei de vós, diz o Senhor. Limpais as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações e senti as vossas misérias. Lamentai-vos e chorai, converto o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganhamos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aproxime-se de Deus, como está escrito na palavra do Senhor. Glória a Deus, amo os que me amam e quem me busca me encontrará. Quem buscar o Senhor, com toda certeza, sem sombra de dúvida, o encontrará. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Recebe esta pequena e humilde e simples orações
Obrigado pela obra que já fizeste aqui agora, pela derrota das obras diabólicas, malignas, satânicas, empecilho, impedimento, muros e muralhas e barreiras. Põe a mesma por terra, queima, queima, queima as obras do diabo contra a igreja. Deus é eterno, o corpo de membro, de obreiro e novos convertidos. Toda amarração, toda prisão, toda cadeia, todo empecilho, impedimento e pedra de tropeço, remove agora. Entra nesta guerra, nesta batalha, peleja em prol desta obra, faz dela teu pronto socorro, teu hospital de emergência e trauma, grande Deus, espiritual. Faz a obra, recebe esta pequena e humilde e simples orações, quando canta labai. Continua conosco, Pai. Renova em nosso meio, batiza com teu Espírito Santo, com teu santo fogo em nosso meio. Glória a Deus, cura as enfermidades, as doenças e todos os males. Entra com providência para solucionar as causas, os problemas, por mais impossível que seja, por mais impossível. Entra mesmo com providência, meu Pai. Em nome de Jesus, os cultos convertidos em campanhas, a tua santa igreja, Deus é eterno, opera maravilhas. Recebe esta pequena e humilde e simples orações. Recebe também a oração dos ouvintes. Continua conosco. Te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é a bênção de Deus em nossas vidas. Creia, obedeça, em nome de Jesus. Grande é o agir de Deus, porque agindo Ele, quem impedirá? Deus abençoe, amado ouvinte, contribui para com esta obra, ajude esta obra, em nome de Jesus, com a tua oferta, com o teu dízimo, com a tua contribuição, em nome de Jesus. Glória a Deus, esta obra é de Deus e Deus contempla todas as coisas, amado e querido ouvinte. Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.